E aí, pessoal? E aí, Patrick? Tudo certo? Como é que vai o senhor? Eu estou bem e também estou mais tranquilo sabendo que paracetamol não causa autismo, diferente do que o Trump disse. Então, estou super bem. E você, como está? Bem, estou bastante bem, né? Se porventura também tiver alguma dor, posso tomar paracetamol, então tá tudo certo. Começamos então mais um episódio do Podcast, né? O podcast cuja audiência, os entrevistados são interessantes, inteligentes, inovadores e também inconformados, né? E a partir de agora estamos inclusive ampliando a variedade de assuntos, até porque até o momento inovação, criatividade, inteligência de mercado, design, brand, enfim, tudo isso. Mas tudo isso mesmo é muito mais abrangente do que a seção de negócios das livrarias. Peraí. Agora o senhor disse tudo. O senhor disse absolutamente tudo. Certeza? Sim. Até porque, assim, vamos lá, né? Todo processo criativo, ele reside na capacidade de certa forma, nós criarmos novas realidades, principalmente através da linguagem, né? Então, como já disse o Pablo Picasso, tudo que você imagina, tudo que você pode imaginar existe. Ou ainda um autor que acho que eu li na época que eu conheci o nosso entrevistado, tá? Acho que foi na primeira fase, numa disciplina de filosofia, o professor indicou esse livro e eu li, não entendi nada, mas tudo bem. É um autor, é um filósofo austríaco chamado Ludwig Wittgenstein, que disse também que os limites da minha linguagem denotam os limites do meu mundo. E ainda, lembra que nós terminamos o programa passado dizendo também que um artista, ou os artistas também, de certa forma, são empreendedores? Sim, lembro. E é isso mesmo, né? E acredito que eu entendi mais ou menos aonde o senhor quer chegar com todo esse. Ficou meio confuso, mas o senhor entendeu, né? Com certeza, né? Não me peça para repetir o nome do filósofo austríaco, mas está tudo certo. Inclusive, o maior nível de criatividade e inovação é justamente quando a gente consegue criar novas realidades, né? E uma das maneiras mais sofisticadas e interessantes de fazer isso é escrevendo, ou seja, pela literatura. Exatamente. Inclusive, para lidar com a tão falada inteligência artificial generativa, a melhor maneira é ler para adquirir repertório e linguagem e escrever, né? Pois são grandes modelos de linguagem, olha só, né? Quanto mais ampla a linguagem, melhor a conversa que teremos com uma IA, por exemplo. E não é o senhor que recomenda Dostoiévski para quem lhe pede um livro que prepare para o uso da IA? Eu mesmo, estou recomendando, né, volta e meia, acho para ti também, né? Professor, que livro a gente tem que ler para, né, para conversar com a IA? Eu só respondo Dostoiévski. Falando nisso, eu já vou adiantar o currículo, ou parte do currículo do nosso entrevistado, pois ele tem total relação com isso, tá? Inclusive com a IA. Ele trouxe para o Brasil e traduziu para o português um livro chamado A Estrada Enluarada e Outras Histórias, do americano Ambrose Bierce. Nesse livro existe um conto chamado O Mestre de Mockton, tá? Que foi publicado em, pasmem, 1899. Tá? E talvez tenha sido a primeira vez que aparece, eu não digo nem na literatura, tá? Talvez assim no pensamento humano, talvez seja a primeira vez que isso aparece no pensamento humano, o conceito de uma máquina que pensa. Sério? 1899. 1899. E quem trouxe esse livro para o Brasil e traduziu para o português foi o nosso convidado. Ele é graduado em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é mestre em letras pela mesma universidade. Já trabalhou como redator e produtor do clássico e inigualável programa Gaúcha Entrevista, na Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Depois iniciou uma longa carreira como tradutor e agora escritor. Além do já citado Ambrose Bierce, já traduziu Jack Kerouac, Charles Bukowski, Jane Austen, entre outros.
é autor do romance A Última Noite das Bicicletas e também está escrevendo, né? Sabemos que está escrevendo um livro de contos que é o Livro dos Leitores Imaginários. Então, senhoras e senhores, é com muita honra que recebemos no podcast esse cara que é a única pessoa que eu conheço que leu Ulisses e entendeu. Então, com vocês, Rodrigo de Avelar Broinig. Oi, Giovanni. Oi, Patrick. Em primeiríssimo lugar, eu também sou a única pessoa que você conhece, Giovanni, que leu Ulisses, entendeu Ulisses e depois esqueceu tudo. Tudo que eu, porventura, tivesse entendido naquela época, que foi quase 30 anos atrás, eu já esqueci, nunca mais reli Ulisses. Mas muito obrigado pelo convite para conversar com vocês. Vocês foram bem claros e nada confusos nessa excelente introdução que fizeram. Aí, sei que vocês convidam pessoas inteligentes, inovadoras para o podcast, mas eu acho que a gente ainda vai ter que descobrir ao longo da conversa o verdadeiro motivo, porque não pode ser esse, o verdadeiro motivo pelo qual me convidaram para conversar, que um dos motivos, talvez eu possa dizer, é o fato de que, como eu bem sei, o Giovanni é uma pessoa que insiste, que não desiste de dar murro em ponta de faca, certo? Então, talvez ter me convidado derive um pouco disso aí. Então, que sirva pelo menos para vocês testarem as minhas habilidades retóricas, que são desastrosas, pelo menos até hoje, essas segundas 2 da tarde sempre foram, né? Mas muito obrigado. Vamos ver o que acontece. Claro. Além de tudo, vamos acrescentar no currículo um homem modesto, né? Excessivamente modesto, né? Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Mas, Rodrigo, a gente gosta de começar o nosso programa com os nossos queridos convidados, sempre com uma mesma pergunta, né? Que é a seguinte: conte para nós de forma resumida sobre sua carreira, né? Como foi escolher o jornalismo, depois ir dela para a tradução, para a literatura, e como o jornalismo, com sua urgência de necessidade e de síntese, preparou você para um trabalho mais introspectivo e minucioso de tradutor e de escritor. Uhum. Já me perdoem também se eu tenho certeza de que eu vou conseguir responder a essa primeira pergunta, só não se eu conseguirei me sair dela de forma resumida, com alguma concisão, tá? Não tem problema. Eu, nessa fase terrível e fascinante que é a adolescência, 30 anos atrás ou mais, eu não tive coragem de... Eu já tinha a certeza de que eu gostaria de escolher para minha vida como possível ofício alguma atividade que tivesse a ver com trabalhar para sempre, se possível, tendo livros ao meu redor, tá? Mas não tive coragem de tentar uma faculdade de letras, né? Lamentavelmente. E acabei escolhendo jornalismo porque eu pensei, talvez não sejam tão grandes as chances, mas existe sim uma pequena chance de eu me tornar um grande jornalista cultural, de eu ser se eu pudesse escolher, o grande crítico de literatura de um grande jornal ou revista, né? E foi isso que eu fiz. Cursei jornalismo. Claro que ninguém tinha noção na época de que o jornalismo cultural, e ainda mais impresso, muito em breve entraria em extinção, né? Olá.
obviamente ninguém fazia ideia, muito menos de que o próprio jornalismo impresso, que é o que mais me atraía, também entraria num processo de quase extinção, que ainda perdura, mas está quase finalizado, por assim dizer. E então me formei em jornalismo e trabalhei por uns 10 anos, sim, como jornalista cultural. Naturalmente, não fui um grande crítico de literatura, nem um grande crítico de coisa nenhuma, mas trabalhei como jornalista cultural por uns 10 anos, principalmente atuando na produção dos programas de cultura na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, do qual o carro-chefe era esse programa, o Gaúcha Entrevista, apresentado pelo Rui Carlos Oster. Mas já naquela época, já no inicinho do século XXI, ser jornalista cultural já era complicado. Se hoje é impossível, naquela época já era bem complicado. E com o passar do tempo, quem queria atuar como jornalista cultural até conseguia nos veículos, nos grandes veículos, mas tinha que fazer isso como uma espécie de trabalho lateral, se dedicando em 90% do tempo a outras atividades que eram as realmente relevantes para as empresas, né? E no tempo que sobrasse, você podia ser um jornalista cultural se quisesse, né? Depois dessa década, quando as atividades relevantes se somaram de tal maneira que ficou insuportável, eu pedi demissão, né? E eu pedi demissão sem saber o que eu ia fazer no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, porque era inviável continuar trabalhando dentro do jornalismo em áreas que não me atraíam. E até eu mencionei antes que eu não tive coragem de cursar uma faculdade de letras ainda adolescente, mas quando eu pedi demissão sem saber o que eu faria a seguir, muitos colegas me perguntaram: tu vai fazer o quê? Eu disse: eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho absolutamente nenhum lugar para ir. E muitos se espantaram e me disseram: como assim você não tem nenhum lugar para ir? Nenhuma ideia. Nenhuma ideia. E ao mesmo tempo diziam parabéns pela coragem, né? Uhum. Então, mas só que não digo que tenha sido exatamente um grande ato de coragem. Afinal, eu como quase todos os meus colegas, eu tinha passado 10 anos trabalhando em troca de um salário que mal dava para pagar as contas mais básicas da sobrevivência, sem exagero, né? Passados alguns dias, eu acho, uma semana, eu já tinha essa ideia mais ou menos na cabeça, mas eu tinha essa ideia como alguma coisa que eu poderia fazer na minha transição para outra coisa, ou como uma atividade paralela a algo novo que eu faria, talvez uma nova faculdade e tal, mas eu pensei que eu poderia tentar traduzir um livro de ficção, né? Uhum. Uma coisa eu tinha conseguido nesses 10 anos, que era trabalhar ao longo desses 10 anos sempre às voltas com livros, né? Uhum. Então, eu achei que eu posso tentar conseguir um teste de tradução com a editora LPM de Porto Alegre, e eles me passaram como teste as 10 primeiras páginas de um volume de contos do Poe. E com o meu teste foi aprovado, e eles disseram: sim, vamos te passar esse livro,
Eu Você traduzi. já tinha conhecido o pessoal da LPM durante esses 10 anos, as editoras, principalmente do Rio Grande do Sul, até do país? Assim. Eu consegui fazer esse teste com alguma facilidade, porque conhecia bastante gente do mercado editorial porto-alegrense. Uhum. E aí traduzi esse primeiro livro, e a editora da LPM, a Caroline Chang, me disse, olha, a gente pode, se tu quiser, ir te passando um livro atrás do outro. A gente tem muita produção de tradução no momento. Para minha sorte, foi um período em que a LPM, com a sua gloriosa e pioneira coleção Pocket, né, produzia simplesmente muita coisa, o que se puder imaginar de literatura e não ficção clássica ou em domínio público que existisse, eles estavam traduzindo e publicando em Pocket, né? E acabou não sendo uma transição, acabou sendo o início da minha carreira. Eu passei a traduzir um livro depois do outro, mas o que eu também não podia imaginar é que esse seria o inicial, seria o melhor momento da minha carreira, porque eu traduzia um livro atrás do outro, sempre tinha trabalho no mês seguinte, e agora, 20 anos depois, quase 20 anos depois, né, tendo traduzido mais de 50 livros, a situação é muito pior, e não consigo receber propostas de tradução com facilidade, mesmo correndo atrás. E eu realmente nunca sei se eu vou ter um livro para traduzir depois do próximo. No momento eu devo terminar, o meu prazo para terminar ele é novembro, e depois de novembro tudo é possível. Não sei se eu ainda vou ser tradutor no ano que vem. Uma interessante e desafiador percurso, né? Depois a gente vai falar mais sobre essa questão enfim, da situação do mercado editorial, da leitura e por aí vai. Mas, enfim, fica aí a minha admiração e homenagem que eu tenho pela LPM, né? Um dia até gostaria de entrevistar o Ivan Pinheiro Machado, né? Porque, enfim, o que os caras fizeram foi realmente genial, assim, de Porto Alegre, construir uma editora, né, desse tamanho, né, e tal, e acho que é a minha editora preferida, né? Agora, além da Arquipélago, né, que Claro. né, está publicando seu livro, né? Então são as minhas editoras preferidas. Mas, enfim, aqui a gente fala muito sobre essas questões de inovação e design, que dependendo do tipo de conversa, as conversas elas ficam bastante superficiais. Tem bastante gente conversando sobre isso e que fica só naquela superfície que é onde... Acho que foi o Thoreau que falou, né? Que é onde a maioria das pessoas aguenta ficar, né? Lá naquela superfície desesperada, né? Mas o Patrick e eu gostamos de falar de forma mais aprofundada um pouco nesses assuntos, e a gente gosta de dizer em sala de aula, por exemplo, que um bom designer é um bom tradutor. Tá? Então, por isso que, inclusive, a gente convidou aqui, tá? Também para ampliar esse processo, esse conceito de tradução. Tá? Então, de certa forma, você é um designer da palavra, né? Você tem que pegar, por exemplo, uma ideia bastante complexa dentro de um contexto cultural e linguístico, e aí você vai traduzir, você vai redesenhar, adaptar para um novo público, né? Essa analogia faz sentido para você, de você ser um designer de palavras, de pegar aquilo lá, de um monte de coisa e transformar num outro produto que seja inspirado naquilo lá? E sim, como que é esse processo de tradução? Como que isso funciona? Faz bastante sentido. Não sei se eu vou responder exatamente nos termos da ideia de nem design, preocupa com os termos aí. mas
Mas eu acho que faz bastante sentido, sim, porque eu não me considero um teórico da tradução e me considero muito mais um leitor-tradutor. Tá? Aham. Inclusive, fazendo mais ou menos um parêntese, eu disse que antes que eu não sei se eu vou ter traduções para fazer no ano que vem, ou em qualquer momento do futuro, e muita gente pode pensar, um dos motivos certamente é a inteligência artificial, que a gente já sabe que as traduções simplesmente conseguem encarar qualquer obstáculo, qualquer desafio, né, cada vez mais. Mas, ainda nesse parênteses, eu me preocupo, quanto ao meu futuro como tradutor, eu me preocupo menos com a inteligência artificial do que com um mercado que, infelizmente, interessa a pouquíssima gente, ainda mais no Brasil, com o fato de Aham. cada vez menos gente ler no Brasil, né? Porque, no fim das contas, o grande desafio de ser tradutor, mesmo com a inteligência artificial no nível em que ela está, é o fato de que o grosso, a imensa maioria das pessoas não se interessa por literatura e mesmo por qualquer espécie de leitura solitária contínua, por mais que se estenda por mais do que alguns minutos. E também porque, pelo menos até aqui, eu ainda não consegui encontrar uma ferramenta de tradução automática que consiga captar num mínimo grau as sutilezas das quais eu mais gosto na voz autoral das autoras e autores que eu traduzo, entendeu? Sim. Então, fechando o parênteses, eu acho que aí entra um pouco da resposta. O meu insight de designer, por assim dizer, no momento da tradução, e de qualquer bom tradutor no momento, neste período da evolução tecnológica, por enquanto é insubstituível por uma ferramenta de tradução artificial. Uhum. E eu não digo isso como uma forma de defender a classe, ou porque, por exemplo, eu também sou escritor, tento escrever ficção, e com os prompts certos, eu já vi muitos casos em que os chat GPTs da vida criam narrativas, contos, né, que são incrivelmente complexos e nos quais, às vezes, não dá para perceber se aquilo ali é uma narrativa escrita por um humano ou não. Uhum. Mas, no campo da tradução, tem alguma coisa ali, pelo menos no meu modo de ver, que depende, na hora de passar aquela narrativa da língua original para nós, tem alguma coisa que depende de uma experiência humana de leitura, que, por enquanto, pelo menos, as ferramentas de tradução não conseguem pegar. Mas, claro, ainda no mesmo caminho, todas essas minhas preocupações quanto à qualidade ou não da tradução pouco importam para a grande, imensa maioria das pessoas. No futuro também é possível que a grande, imensa maioria das pessoas
não se importe de ler um texto mal traduzido por uma inteligência artificial, né? E antes eu tinha dito que eu me vejo mais como um leitor, tradutor. Eu acho que eu tenho um ouvido bastante razoável para o ritmo das frases, sabe? Uhum. É justamente isso que eu não consigo encontrar numa tradução feita por máquina. Um bom ouvido para o ritmo das frases. Não estou querendo dizer deixar a frase bonita. Se a gente for traduzir um Kafka, a gente tem que deixar a frase feia como ele queria, né? Uhum. Mas um bom ouvido para o ritmo da frase a partir do modo como escreve a pessoa de quem a gente está traduzindo aquilo. E aí entra, né, nessa fórmula de montar a frase ou de adaptar a frase para a nossa língua, entra um ouvido para beleza, para sonoridade, para algum elemento que transforme aquela frase em algo que desperte a curiosidade, um ouvido que saiba limpar ou limpar um clichê da nossa língua, ou manter um clichê proposital da língua original, Uhum. e muitos outros elementos, sabe? Uhum. Então, se é que eu consegui responder a pergunta, Sim, eu sim. acho que a minha função como designer na tradução tem muito a ver com a estrutura e o ritmo da frase, né? Uma coisa que depende de ouvido e de muita leitura, né? Nas duas línguas. Sim, sim. Isso dá para notar, por exemplo, né, no Kerouac, que tu sabe que é um dos meus escritores preferidos, talvez o preferido, que ele tem um ritmo bastante próprio, né? Ele é verborrágico, né? Então e isso se percebe, né, realmente nas tuas traduções. E eu não sei se vocês notam da mesma forma, mas, por exemplo, você pode escrever um prompt para qualquer IA generativa para que ela assuma a persona do escritor. Tá? Então, e aí Daqui a pouco até que ela assuma a persona de um tradutor, traduza esse livro como o Rodrigo Bronick traduziria, né? Exatamente. Mas sempre me parece, principalmente nos escritores que eu já li mais, me parece que sempre vira uma caricatura, tá? Tem do que é. alguma coisa ali que mais uma vez me parece depende de ouvido, assim. E Sim. é um ouvido que a gente só ganha depois de... Ouvido, quando eu digo, pode ser olho também, né? Entende? Mas é uma coisa que a gente adquire e vai aprimorando sempre, com muita leitura, né? Então, como tu disse, tem alguma coisa ali, eu não saberia nem por exemplo, se disse ultimamente que o travessão poderia ser um indicativo de que aquele texto foi... né? Eu nem saberia identificar qualquer coisa na gramática do texto, mas o ouvido me aponta algumas vezes que aquilo não foi São feito essas por um ser nuances, humano. né? Acho que essa nuance fina, esses troços ainda estão bastante longe assim de conseguir, porque parece que sempre a impressão que dá é assim, beleza, Jane Austen. Então, ele trouxe lá como um grande modelo de linguagem, ele foi treinado assim, o que é Jane Austen? O texto da Jane Austen, o que falam sobre ela? E o resumo, na verdade, é uma espécie de resumo simplificador ou simplificante e Genérico. Que não pega, né, essas nuances. E aí vira quase uma caricatura. Né? Mas como o grande problema que você falou, né, o problema é que as pessoas estão cada vez mais se acostumando e gostando da caricatura. Justamente. É um futuro bem possível. Bem. Indo nessa linha de pensamento aqui, como que você faz para trocar o chapéu mentalmente falando? Porque você deve traduzir autores com estilos variados,
né? Talvez uma mais formal, como Jane Austen, né? Um mais visceral, como Bukowski. Como que você faz para fazer essa troca de chapéu mental e se adaptar a cada autor? Uma coisa é que eu nunca traduzo dois autores ao mesmo tempo, mas principalmente porque até aqui não tive demanda para isso, né? Sabe-se lá se daqui a pouco eu não vou começar. Seria bom se eu fizesse, daqui a pouco eu poderia começar a traduzir Bukowski pela manhã e Jane Austen à tarde, mas nunca aconteceu. E uma coisa que me ajuda, hoje em dia eu já tenho bastante prática em virar a chave, né, de um estilo para o outro, mas mais no início, nas primeiras traduções, eu peguei, por exemplo, o Poe e depois muita Jane Austen e muita Agatha Christie, às vezes as duas autoras se revezando. Então, são dois estilos, duas épocas, duas propostas realmente bem diferentes. E o que eu fazia era mergulhar bastante na obra daquelas autoras enquanto eu estava traduzindo, né? No momento em que eu pegava uma Jane Austen, eu via vários filmes adaptados da obra dela, lia outros romances que eu ainda não tinha lido, lia muita coisa dela no original que eu ainda não tinha lido. E quando eu ia para Agatha Christie, eu procurava ficar um pouco distante de ficções mais recuadas no tempo, mais do século XVIII e XIX. Mas, como a tradução, para quem precisa pagar as contas, envolve, dependendo do prazo, traduzir muitas vezes 8, 10 horas por dia, por vários meses, essa troca de chapéu só se sente um pouco mais nos primeiros dias. Depois você vai acabar ficando 3 meses naquele universo de um mesmo autor, né? E claro, muito depende ainda também de quanta coisa a gente leu antes, né? Uhum. Um tradutor, para conseguir fazer essas viradas de estilo, sempre vai ter uma vantagem se tiver, como é o meu caso. Eu comecei a traduzir com 30 anos, depois dos 30 anos, inclusive. Então eu já tinha 15 anos como leitor diário, né? Uhum. E me diz uma coisa, e conhecer a vida do autor, isso faz diferença ou não faz diferença? Para um caso como o da Agatha Christie, não. Uhum. Eu acho que nem se precisa explicar porque, né, a história super envolvente, absorvente, se esgota em si, e a linguagem é simples, né? Uhum. Agora, num caso como, por exemplo, do Bukowski, a linguagem também é simples, mas ele passou a vida escrevendo inúmeras variações, quase sempre de coisas que aconteceram com ele, na vida dele, né? Uhum. Então, a ficção dele está muito ligada a coisas que ele viveu, ao modo como ele levava a vida. Então, nesse caso, sim. Então, por isso depende do autor. Entendi. E existe algum pedido das editoras, por exemplo, de tornar o autor mais, entre aspas, interessante para os leitores, né? Ou
você não se preocupa com isso e só se preocupa em traduzir da melhor maneira para a língua e para o contexto cultural do leitor. Não tem alguma coisa tipo... às vezes o Marchand, o dono da galeria, fala para o pintor assim, não, mas coloca um pouquinho mais esse amarelo aí, que o amarelo tem que carregar mais em alguma coisa, assim, para deixar, tipo, né, sei lá, deixar mais palatável, né, para o mercado. Tem aquela lenda do Paulo Coelho, né, de que ele virou um fenômeno mundial porque os tradutores todos melhorariam, né, o texto dele. E a gente não pode dizer se é uma lenda ou não, a não ser que a gente tenha realmente lido ele em diversas línguas, coisa que para nós é impraticável, né? Mas então, mas pelo menos sendo lenda ou não, a gente sabe que sim, provavelmente muitas. Ou a gente pensa, se isso aconteceu, será que foi por uma iniciativa do tradutor, né, embelezar o texto, ou será que a editora pediu? As duas coisas podem acontecer, eu acho. No Brasil, eu tenho certeza de que pelo menos nas boas editoras isso não acontece, ou não tem acontecido, mas até, não sei, até meados do século passado, mesmo no Brasil, acontecia muito de as traduções serem realizadas até por um grande escritor brasileiro, e ele dá uma embelezada, ou muitas vezes uma inventada em trechos que eram obscuros demais, né? E isso tem ficado cada vez mais distante das editoras boas e profissionais. É curioso. Até se a gente pensar que até 20 e poucos anos atrás, se eu não me engano, Crime e Castigo, de Dostoiévski, jamais tinha sido traduzido para o português. Chega a ser inacreditável. Jamais tinha sido traduzido para o português direto do russo. Até 20 e poucos anos atrás. Isso significa que por mais de 100 anos, os grandes romances do Dostoiévski no Brasil foram lidos por traduções de segunda mão que vinham do francês, né? E por sua vez, a França tinha uma tradução, uma tradição muito forte, 2 séculos atrás, de sim embelezar todas as traduções. As traduções que chegavam na França eram todas cheias de frases muito mais pomposas ou bonitas do que havia no original, e inclusive os tradutores franceses chegavam a alterar o enredo dos romances que traduziam. Então imagine o quanto se leu no Brasil de livros diferentes, né? Que eram russos, mas na verdade eram traduzidos do francês. Mas eu acho que eu não respondi ainda, né? Se alguém já me pediu, ou se eu já respondi que eu acho que realmente não é comum entre as boas editoras. Existem editoras não tão confiáveis no Brasil que podem fazer? Sim, existem muitas. Mas eu também sou um tradutor que nunca deslanchou. Até hoje não traduzi para editoras de fora do Rio Grande do Sul, e eu posso te dizer que as editoras para as quais eu traduzi jamais me pediram, né, e tampouco para melhorar a escrita original, e tampouco reclamaram quando eu deixei a tradução esquisita, né, para não dizer feia, como acontecia em alguns trechos do original. Só para encerrar
esse tema. Você antes falou do Kerouac, de como é o ritmo dele, né? Um dos últimos livros que eu traduzi dele, o Dr. Sachs, quando a editora me passou, eu já tinha traduzido alguns dele, né? Quando a editora me passou, isso aí. Está aqui que eu ganhei, inclusive, do Rodrigo, ganhei autografado, inclusive, né? Quando a editora me disse, topa pegar esse, eu respondi, topo na hora, mesmo sem jamais ter lido um parágrafo desse livro, né? E eu recebi o arquivo e comecei a dar uma lida nas primeiras páginas, e foi bem... foi um pouco assustador, porque o texto é incrivelmente maluco, incrivelmente doido, frases que num primeiro momento, não sei como é que eu vou botar isso aqui em português, sabe? Muitas gírias da época e muitos neologismos malucos, algumas palavras que eu pesquisei e não encontrei presença dessa palavra em lugar nenhum, sabe? E então a primeira coisa que eu fiz, pensei, eu vou tentar ir atrás de outras traduções, né, do Dr. Sachs, e comprei a tradução francesa, e é uma tradução recente, inclusive. Pensei, se eu passar por algum obstáculo que eu realmente não souber como saltar, como adaptar, onde eu ficar realmente parado, a tradução francesa vai me ajudar. Eu me viro no francês, certo? Já traduzi algumas coisinhas do francês. Recebi o livro e comecei a comparar os diversos trechos do inglês que tinham passagens complicadíssimas, super espinhosas, com a tradução francesa, uma tradução recente, publicada por uma grande editora, e quase em todos os trechos em que havia palavras não dicionarizadas, ou neologismos, ou gírias que não dava para entender, ou frases extremamente truncadas ou complexas, o tradutor francês simplesmente pulava essas frases, deixava para trás. Então, eu acho... Essa era a forma criativa deles contornarem o problema, é isso? Essa era a forma criativa da tradução francesa de adaptar esse obstáculo. Então, acho que foi a tradução mais difícil que eu já fiz. E no momento em que o livro foi preparado e revisado na editora, as profissionais responsáveis conversaram comigo na LPM, não sei se eu tinha mencionado que é um livro da LPM, né? Conversaram comigo sobre cada um dos trechos estranhíssimos e aceitaram todas as maluquices que eu fiz questão de manter ali, né? E então o livro procura manter essa dicção extremamente diferente, e tempos atrás eu fui dar uma olhada nas resenhas da Amazon para esse livro, e agora eu acho que essa avaliação não está mais ali, porque esse tempo eu fui olhar de novo e não estava, mas sei lá, o livro deve ter 3 ou 4 avaliações escritas na Amazon, e uma delas dizia: texto extremamente mal traduzido, deve ter sido feito por inteligência artificial. Palhaçada. Não se entende nada, ninguém escreve assim. Não foi aquele nosso ex-professor que virou agora comentarista, né? Que de repente escreveu isso? Não, eu acho que ele não chegaria nesse ponto.
Não, e é realmente. Ó, vou ler um trecho do livro. Assim, estamos Boa. fazendo agora um processo de bibliomancia aqui, né? Vamos pegar um trechinho aqui, ó. Essa era a história, em papéis borrados e amarelados, com grampos enferrujados e manchados de inverno, lixo e mortalhas de areia. Baroque leu e riu. Dr. Sachs não era um escritor sofisticado. Realmente, algo manchado de inverno. Cara, que bom. Uma das coisas mais... você pegou uma das frases mais simples da narrativa aí. Manchada de inverno. Manchada de inverno. Muito bom. Então a tradução funcionou tão bem. Claro. Parecia uma IA. E aí os grandes editores hoje, a gente sabe que ninguém mais é contratado sem ser investigado nas redes sociais, né? Então, no momento em que alguma grande editora quisesse me investigar, né, eles daqui a pouco chegariam, né, nessa avaliação da Amazon. Que péssima tradução, certamente foi feita por inteligência artificial. Muito bom. Cara, e passando para autoria, você, né, publicou deixa eu pegar aqui, A Última Noite das Bicicletas, e o livro que está para ser lançado, né, porque inclusive estou com grande expectativa sobre ele, né, O Livro dos Leitores Imaginários. Inclusive, parabéns pelo nome, o nome é muito bom. Né? Obrigado. Acho que eu já te perguntei isso, né? Mas não aqui. Né? De onde vêm as ideias para um romance? Ou de onde vieram as ideias para os teus livros? Né? Se um é conto, outro é um híbrido de... Melhor, esse aqui é romance e o outro é um híbrido de contos com romance, talvez? Isso. De onde que vieram as ideias e quando aparecem outras ideias, o que te diz assim, putz, isso aqui poderia virar um livro? São duas experiências diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas, porque esses dois livros eu escrevi ao longo de longos meses, nos quais eu não conseguia trabalho remunerado, nos quais eu não conseguia pegar uma tradução para fazer, né? O primeiro, o romance, A Última Noite das Bicicletas, eu estava num momento em que eu já estava há uns 3, 4 meses sem conseguir trabalho. E, claro, eu já... por essa altura, eu tinha quase 40 anos, 38 anos e tal. Desde adolescente, criança até, eu achava que um dia, certamente, eu tentaria escrever ficção, mas ficava adiando, porque, enfim, a vida tem disso, a necessidade de correr atrás de uma segurança financeira sempre atropela a gente, né? Sim. Então, eu sempre pensei em escrever ficção, mas eu nunca tinha parado para pensar se eu fosse escrever sobre o que eu escreveria, né? Então, quando chegou nesse momento em que eu achava que talvez eu nunca mais traduziria, a minha esposa estava grávida, eu pensei que tem que ser agora. Eu tinha plena noção de que escrever um romance não ajudaria e muito provavelmente prejudicaria ainda mais a minha segurança financeira, mas eu pensei, vai ser agora. Então, por essa situação de extremo impasse na minha vida, o tema escolhido foi escolhido dessa maneira. Se
eu tivesse que escrever um livro, um romance, sabendo que ele seria o último da minha vida, que eu nunca mais escreveria nada, sobre o que eu escreveria, entendeu? Eu realmente tinha uma sensação de que aquela ali ia ser minha primeira e última tentativa, né? Uhum. E foi assim que eu cheguei no tema da última noite das bicicletas, a história que eu realmente queria contar e que eu sabia que não seria contado ou não seria contado daquela maneira se eu não contasse, era uma história em parte baseada na minha vida, em coisas que aconteceram com a minha família e com meus amigos, uma história sobre um jovem que perde várias pessoas queridas em acidentes de carro e meio que interrompe tudo na vida dele para tentar entender e, de certa maneira, interromper de uma maneira meio obsessiva uma sequência de coisas terríveis que aconteciam com ele. Uhum. Né? E no que isso me ajudou foi que eu acabei escolhendo o tema que mais me doía, né? E uma coisa que certamente é muito, muito importante na hora de escolher um tema, não precisa ser naturalmente alguma coisa relacionada à nossa vida, mas ajuda muito quando a gente escreve sobre aquilo que mais nos dói, aquilo que mais nos comove, e não precisa ser necessariamente uma história triste, né? Uhum. O que mais nos dói pode ser alguma coisa que nos faça doer a barriga de tanto rir, né? Mas aquele, então, melhor dizendo, escreva sobre aquilo que realmente, sem ser num sentido negativo, aquilo que realmente é uma obsessão para você, né? Uhum. Porque aí você tem 0,1% de chance de ganhar dinheiro com isso, você tem 0,1% de chance de ficar famoso com isso, mas você tem uma porcentagem muito, muito maior de criar uma coisa significativa e transcendente, né? Uhum. Que vai ficar, pelo menos que seja pelo menos para você e meia dúzia de amigos e familiares. Sim. Aí, se eu não estou me estendendo demais, eu falei sobre a escolha do tema do primeiro livro. Depois disso, eu voltei a traduzir, não com a mesma regularidade de antes, mas lá pelas tantas, em certo momento, as traduções rarearam, escassearam de novo. E aí eu tinha um impasse semelhante ao anterior, mas com um agravante, que era que, como da vez anterior eu não estava conseguindo trabalho, tinha bastante tempo livre naquele momento para tentar para tentar desenvolver um projeto longo, né? Mas eu tinha a experiência de já ter escrito um livro que eu simplesmente tentei publicar por 3 anos, mostrando para todo mundo que eu conhecia e não consegui, que eu publiquei por conta própria e que foi lido por poucas, mesmo depois de eu ter publicado, pagando do meu próprio bolso, acabou sendo lido por algumas dezenas de familiares e amigos, na grande maioria. Então, eu tinha essas duas coisas. De novo, não tinha perspectiva de
de continuar minha carreira como tradutor, e já tinha publicado uma ficção a qual eu tinha dedicado muito tempo, anos, e na qual me parecia que eu tinha jogado todas as minhas forças. E por mais que eu sinta que eu fiz exatamente aquilo que eu queria fazer, eu não sabia se eu teria forças para voltar a uma empreitada dessas, né? Sabendo que ela é uma realidade, sabendo que ela não teria pouquíssimas chances de me ajudar a pagar a conta da luz que eu consumiria enquanto escrevia, né? Então, eu cheguei no segundo tema tendo menos esperança ainda, e não me desesperando com isso. Uhum. Mas é um aprendizado incrivelmente enriquecedor a gente dedicar anos a uma coisa, anos a um trabalho no qual a gente sente que espremeu tudo que a gente tinha para dar, e em relação ao qual a gente inconfessavelmente teve sonhos de ganhar prêmios, né, e de aparecer, de ganhar resenhas elogiosas e renome, fama, e nada disso acontecer. A gente aprende a ver, e não é uma coisa nova que eu vou dizer, a gente aprende a ver que realmente a única coisa importante é a criação, e o resto, se vier, é lucro, né? Uhum. Muita gente já disse isso, e, portanto, muita gente que quer criar algo já ouviu isso, mas passar por isso te faz absorver pela pele, né? Uhum. Te faz ver que dá para realmente criar e tentar criar de novo, sabendo que com muita probabilidade aquilo não vai melhorar a tua vida financeira, não vai te dar fama nem reconhecimento, não vai fazer com que você consiga trabalho com menos dificuldade. Então, dessa vez, eu trabalhei, né, nesse segundo livro de ficção com muito mais tranquilidade, muito menos ansiedade, né, com muito mais prazer de estar acordando de manhã para revisar o que eu já tinha feito, para criar novas coisas. Uhum. E dessa vez eu não pensei, se eu então pudesse escolher 2 temas sobre os quais eu escreveria para depois nunca mais escrever, o que eu faria? Não foi mais ou menos por aí. Foi o que me daria mais prazer, no sentido de acordar todo dia de manhã e ter vontade de fazer aquilo, mesmo eu tinha muita convicção disso, mesmo que seja ainda mais difícil de publicar, mesmo que eu não consiga publicar, e que no fim das contas eu publique por conta própria de novo. E aí eu dei uma volta pela casa, olhei para minha estante de livros, e de repente, vendo as lombadas de todos aqueles livros ali, uma pergunta me surgiu na cabeça, foi como eu poderia transformar esses livros da minha vida, porque ali na minha estante, naquele momento, estavam só os livros dos quais eu nunca me desfiz, nem jamais me desfaria. Então, de que maneira eu poderia transformar os livros da minha vida num livro? Que desculpa eu poderia inventar
para eu simplesmente reler todos esses livros sem culpa e criar uma coisa a partir disso. E assim eu cheguei na ideia de transformar os personagens desses livros da minha vida em personagens do meu livro. O teu livro. Eles, o meu livro, o livro dos leitores imaginários, são 101 histórias. Originalmente eram muito mais do que isso, eu tinha o dobro disso, mas na versão final são 101 histórias protagonizadas por personagens que leem livros, que são leitores, né? Personagens famosos da literatura, personagens obscuros da história da literatura, e muitos personagens inventados por mim também. Sempre às voltas com livros, muitas vezes amando e obcecado por livros, outras vezes querendo fugir dos livros, mas é um livro que... sim, é um livro sobre livros em que o autor é o leitor. Quer dizer, quem é o autor sou eu, são os personagens que estão ali, que são leitores, e ao mesmo tempo vai ser a pessoa que lê, as eventuais pessoas que lerem aquele livro vão ser autoras desse livro. Muito legal. Legal. E, claro, isso obviamente não é receita para quem quer publicar, mas escrevendo sem nenhuma esperança de conseguir publicar com mais facilidade, escrevendo com bem menos ansiedade, me divertindo muito mais na escrita, eu consegui uma editora, uma ótima editora, que é a Arquipélago. O grande contista e cronista e músico e muitas outras coisas, Luiz Henrique Pelanda, para minha sorte, a gente também, além de não ter tanta esperança e de ter muita paciência, a gente também precisa ter sorte. No momento em que o livro estava numa configuração propícia, né? Porque ele passou por inúmeras versões, no momento em que ele estava com uma configuração propícia, o Luiz Henrique Pelanda assumiu como editor de ficção da editora Arquipélago e leu o livro e disse: vamos publicar. Show de bola. Show de bola. Muito bom, muito bom. E Rodrigo, me diz uma coisa. Como que está a dinâmica do mercado editorial brasileiro hoje? Você que está inserido nesse contexto, né? Como que a gente pode entender um pouquinho disso? Muito mais facilidade de publicar, uma diversidade muito maior de editoras e de autores e autoras procedentes de diversas regiões do país e origens, coisa que não acontecia 30 anos atrás, quando eu comecei a sonhar em um dia publicar um livro. E, de certa forma, o que ocorre é contraditório, porque são muitas editoras, boas editoras, existem editoras ruins também, mas são muitas editoras, muito mais festivais literários e prêmios literários, que não existiam nessa profusão também 30 anos atrás.
a gente vê alguns bons livros alcançando o status de best-seller, Uhum. vendendo dezenas, centenas de milhares de exemplares. Então, tem uma certa efervescência do mercado palpável, assim, e, ao mesmo tempo, sai uma pesquisa dizendo que, pela primeira vez na história, desde que se começou a pesquisar isso, a maioria da população brasileira não é mais leitora, né? Ou seja, não lembro exatamente, mas não leu um livro nos últimos 3 meses ou algo assim, né? Então, o principal problema não é custo de impressão, distribuição, venda. O principal problema é a falta de interesse mesmo, o problema Não, educacional. eu não saberia dizer, não tenho conhecimento tão abrangente assim para dizer, Uhum. mas são diversas coisas. Sim, o mercado é mais rico, mais efervescente, é mais fácil publicar. Os festivais literários abundam pelo Brasil, Uhum. prêmios também, e tudo isso é muito bom. A gente tem a explosão dos influenciadores, dos influencers literários, né, Uhum. que ditam moda para certos livros. E realmente viram até celebridades. A gente tem uma era de influenciadores, celebridades, de autoras e autores celebridades, mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, eu não saberia dizer o que é o fator mais forte, Uhum. mas vários fatores na contracorrente, que é cada vez menos gente lendo livro, né? Uhum. Cada vez menos gente se interessando por crítica cultural e fazendo crítica cultural também, obviamente, né? As editoras publicando menos traduções, e eu converso com alguns tradutores que traduzem para grandes editoras, e todos dizem as traduções realmente estão rareando, não é mais como antigamente, o sonho acabou, sabe? E a facilidade para publicar gera uma avalanche que a gente não consegue nem absorver. Então, tem essas coisas extremamente contraditórias. Tem mais escritor que Sem, leitor. sem um mercado em que, aparentemente, a gente tem muito escritor, mas Uhum. muito escritor perto do que o Brasil era há pouco tempo atrás. Sim. Porque, de um lado, a gente pode dizer que tem muito escritor, e, de outro lado, a gente pode dizer que os leitores desses escritores são eles mesmos, né? Uhum. Digamos, temos no momento aí, numa brincadeira, 2.000 bons escritores no Brasil, 2.000 bons escritores. Só que eles se leem entre si, Uhum. e alguém que dedicou 5 anos a escrever um livro consegue se sustentar vendendo 2.000 exemplares para um livro que ele passou 5 anos escrevendo? Não, né? Não é sustentável. É um mercado realmente, por mais que essa efervescência passe uma ideia de uma coisa pujante, realmente é um mercado muito, muito, muito pequeno ainda. E em todas essas coisas que a gente falou nos últimos minutos, a gente não tocou no assunto da inteligência artificial ainda, né? Uhum. Que ela vai provavelmente mudar muita coisa, não só na tradução,
na autoria, contos escritos por inteligência artificial, um conto escrito, um romance de 500 páginas escrito só para mim, de acordo com os meus gostos, sabe? Quero agora ler o romance que o Dostoiévski teria escrito como continuação ao Irmãos Karamazov, que ele queria fazer uma continuação, só que morreu logo em seguida. Uhum. A inteligência artificial pode me entregar esse romance inédito do Dostoiévski, mas não só essas especulações, as coisas bem mais imediatas, que o livro não é só feito da pessoa que decide publicar e do tradutor e do autor, ele é feito de revisores e preparadores, Sim, e designers, e os capistas, e os livreiros, e a gráfica. Inúmeras pessoas que podem sim ser substituídas por inteligências, por máquinas, e a gente sabe que no momento as boas editoras no Brasil jamais fariam isso, jamais substituiriam seus colaboradores, toda essa cadeia de gente que trabalha para fazer um livro, por inteligência artificial, mas a gente não tem como saber como vai ser no ano que vem, né? Acho que talvez, assim, até para a gente fechar essa conversa e não tomar mais do teu tempo, acho que então, pelo que eu entendi, a grande questão é a gente conseguir transformar esses... Fica talvez uma dica para o teu próximo livro, né? A continuação desse aí, a gente transformar leitores imaginários em leitores reais, né? Acho que talvez seja a grande questão. Porque, né, inteligência artificial, blá, 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 como você falou agora, de todo realmente esse processo produtivo, não substitui com a mesma qualidade todas essas pessoas que fazem parte disso, né? Uhum. E se tem, né, por um lado... Cara, assim, vou ser bastante sincero, tá? Eu imaginei até, eu tinha algumas perguntas aí que acho que vamos deixar para um episódio 2, né, caso você aceite. Eu imaginei terminar esse episódio deprimido, né, a literatura vai acabar, sabe, alguma coisa nesse sentido. Mas, estranhamente, eu estou terminando esse episódio otimista. Porque isso, se a gente pensar por um lado, é isso. Tá? Então, a gente tem escritor, a gente tem festival literário, a gente tem boas editoras começando a aparecer, a gente tem mais facilidade de produção, né? Mais facilidade de distribuição, né? Bem ou mal, o livro digital, o e-book também pode ajudar nesse sentido. Falta a questão da criação ou da recriação ou da reconstrução dos leitores. Eu acho que tudo está perdido, cara. Eu acho que dá para ter uma visão otimista sobre isso aí. Tá? Acho que você vai ter muitos livros para traduzir e vai escrever mais vários outros que aí sim serão resenhados e terão esse sucesso. Aquele nosso antigo professor vai fazer uma resenha dos livros. Vamos fazer uma conversa dessas uma vez por ano, e daqui a 10 anos vai ser curioso a gente comparar as nossas ideias estapafúrdias com o que realmente aconteceu, né? Vamos fazer. Uma ótima ideia essa daí. Uma série anual. É isso aí. Rodrigo, muito obrigado. O futuro do livro e dos leitores. Muito bom. Boa. Excelente. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. E você, gostou desse episódio? Curtiu? Deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais episódios do IN Podcast, tá bom? Um grande abraço a todos. Acho que o Giovanni quer dar um recado antes. Eu quero dar um recado para vocês lerem, tá? Leiam os livros do Rodrigo, tá? Leiam os livros do Rodrigo, aqueles que ele escreveu. Olha tanto que eu tenho aqui, tudo que ele me deu, aqueles que ele escreveu, que ele traduziu, deixa eu virar aqui, alguns deles. Então, assim,
Leiam, apenas leiam.